Boa noite! Sensacional estar aqui com vocês de novo. Obrigado de coração pela presença. O tema de hoje é fascinante. Eu espero que nessa próxima hora e pouquinho que a gente vai passar aqui juntos, o que eu venho hoje compartilhar com você vem muito da minha experiência como treinador de corretores, como palestrante, como professor e da interação que eu tenho tido com uma série, as maiores empresas, né, as maiores construtoras, as maiores imobiliárias. Boa parte delas são minhas grandes clientes, né? E eles têm me passado, na verdade, como vocês têm feito, compartilhado comigo muitas experiências, muitas boas práticas do que verdadeiramente é importante para que vocês vendam mais e melhor. Estão prontos? Fechado? Ótimo. Muito rápido, vocês já viram minha apresentação formal. Minha apresentação informal vai ser hoje muito curtinha, na verdade. Você já deve ter visto pelo meu sotaque, eu não sou de São Paulo, tá certo? Percebe-se, tá bom. Moro em São Paulo há mais de 25 anos já, essa cidade que tão carinhosamente me acolheu. Eu sou de São João do Boa Vista, sou vendedor. É isso que eu quero que vocês guardem ao longo de toda a palestra, ao longo de toda a minha interação com vocês. Muito rapidamente, eu quero falar um pouquinho sobre cenário com vocês. Eu sei que o mercado imobiliário tem algo importante a reforçar, hein? Não é só o mercado imobiliário que passa um momento diferente. Quando a economia dá uma patinada, todos os mercados, eu não atuo só no mercado imobiliário, eu tenho clientes em praticamente todas as grandes indústrias e só empresas de grande ou gigantesco porte, todas elas, de uma forma ou de outra, têm sido afetadas, positiva algumas e negativamente outras, mas é nesta hora que é mais importante que vocês utilizem as melhores técnicas para que vocês consigam se destacar. Que o bom vendedor, o bom corretor, a boa corretora é aquele que, a despeito dos momentos de bonança na economia e dos momentos de maior dificuldade, consegue vender, tá certo? Então, falar um pouquinho sobre esse cenário, né? Vamos ver se vocês concordam comigo. De um lado, né, vendem um negócio fascinante, não é, gente? Espero que seja, né? Vocês não gostam? Quem aqui é apaixonado verdadeiramente por vender? Tem que todo mundo levantar a mão, pelo amor de Deus, aí. Sensacional. Só que a gente vive sempre, de um jeito ou de outro, numa corda bamba. E veja se essas características vocês concordam que está acontecendo no mercado. Os clientes de hoje, me ajudem os mais experientes aqui da sala, são mais exigentes e bem informados ou não? Muito mais informados e muito mais exigentes, tá certo? Olha que interessante, outra característica. Tem mais ou menos concorrente hoje no mercado. É que nem no mercado de palestrante, viu, gente? Você sai na rua, tem palestrante caindo da árvore. E os caras falam, nossa, meu, deve ser um mundo fascinante, é mesmo. Deve ganhar uma nota de dinheiro, vai lá, fala 1 horinha, 2 horinhas, ganha uma nota de dinheiro. Não é tão simples quanto parece, gente. Não é tão simples quanto parece. Enfim, tem uma vida inteira por trás disso. É que nem corretor, é que nem qualquer profissão, na verdade. Tem muito concorrente, tá certo? Outra coisa, o mercado está muito mais desafiador, certo ou não? Maior oferta de crédito, alguma coisa bacana diante disso tudo, tá certo? Mais famílias realizando sonhos. Quando você compara o Bonetti aqui, eu acabei de conhecer, que figuraça, hein, cara? Depois eu quero bater um papo com você, vai ser muito bacana mesmo. Vai ser um prazer muito grande. Ele pode nos ajudar, na verdade, a entender, eu viajo muito, estou sempre nos Estados Unidos fazendo curso, enfim, fui executivo de empresa americana durante muito tempo. Quando você compara, na verdade, a penetração do mercado imobiliário diante da economia, do PIB no Brasil, ainda é muito pequeno. Então, a oportunidade no mercado imobiliário brasileiro ainda é muito grande. A despeito de... Zé, mas está difícil agora. Daqui a pouco a economia volta, tem eleição, vai ter algum presidente, pode ser um presidente novo, pode ser a presidenta que vai se reeleger. Mas, enfim, aqui é um ambiente apartidário, né? Eu também torço para que não. Torço e ajudo para que não.
E dentro desse cenário tem corretores que são campeões. E é com eles que eu tenho aprendido no Brasil inteiro. Que eu pergunto para eles, né, seu Edmundo? Eu estou sempre perguntando, o que você tem feito de diferente, cara, para vender sempre e vender bem? E do outro lado, se você tem essa característica nova de mercado, do outro lado você precisa estar muito melhor preparado. Se o cliente é mais exigente, se o cliente é mais informado e ele tem uma série de concorrentes à disposição dele, você precisa estar muito mais preparado. Ô Zé, mas isso eu já sei, filho. Isso eu já sei. Só que é pouca gente que investe verdadeiramente na boa preparação. E eu vou falar um pouco sobre isso hoje com vocês. Nunca o domínio amplo de mercado foi tão fundamental quanto agora. Certo ou não? Ótimo, tamo junto. Eu só quero ter certeza que eu não estou falando asneira aqui para vocês, certo? Dentro desse cenário, que sempre vai ser desafiador, venda não é fácil. Quem acha que venda é fácil não conhece o que quer vender. Na verdade, você pode vender. O vendedor picareta, ele sobrevive no mercado, assim como o corretor, qualquer profissional que vende alguma coisa, ele pode vender vender muito durante um tempo pequenininho, mas se ele não tiver competência, ética, integridade, credibilidade diante do mercado, ele não prospera. E para que isso aconteça, comunicação eficiente. Eu vou falar muito sobre isso também com vocês. Confiança. A gente vive, brincadeiras à parte, né? Falamos aqui de partido político. Vocês viram? O presidente acabou de falar de política. Eu acabei de falar de presidente ou presidenta, whatever, qualquer coisa que seja. Todo mundo chia. Chia por quê? Porque a gente vive um hiato de confiança no mercado. Ninguém confia em ninguém. E se tem uma figura que continua... Desculpa, gente, eu sou vendedor. Eu sei como é que é o dia a dia de vocês, eu convivo com vocês diariamente, eu sou vendedor de vida inteira. O vendedor, o corretor, é uma figura estigmatizada ainda ou não? É. Desculpa, mas eu estou dentro junto com vocês. Tá certo? Então você tem que saber vender confiança, essa é a lógica. E você tem que saber usar as novas habilidades. Se você usar as mesmas técnicas, os mesmos comportamentos, os mesmos conhecimentos que você usava há 20 anos atrás ou 10 anos atrás, a única garantia que eu posso lhes dar, qual que é? Você vai ter, no melhor dos mundos, o mesmo resultado que você tinha 10 anos atrás, o mesmo resultado que você tinha 20 anos atrás. É o que você quer? Não, você quer vender muito mais. Então é sobre isso que eu venho falar. E por último, atitudes vencedoras. Gente, 2014, é isso que eu quero dizer a vocês, 2015, 16, 17, 18, vão ser, especialmente, vou falar de curto e médio prazo. 2014 vai ser difícil, 2015 todos os números apontam para isso, tende a ser um pouco mais difícil do que foi 2015. O que força, na verdade, todo mundo que vende alguma coisa a usar novas atitudes, o poder da atitude, o quão importante vai ser a atitude vencedora para que você seja um campeão. Só que qual que é o problema? Quem já assistiu palestra comigo aqui, ou curso comigo? Muita gente, olha que legal, obrigado pelo prestígio, gente. Devo ter agregado alguma coisa, alguma informação importante para vocês. Quando você fala no corretor, né, os atributos dos corretores, e de novo eu sou vendedor, eu entro na mesma categoria que vocês, viu, meus amigos? A primeira figura que vem, quando você fala em vendedor, corretor, vendedor de carro, né, vem uma figura assim na tua cabeça, né? Certo ou não? É triste, gente. É ou não é? Vê se vocês já ouviram alguns desses atributos aqui. Enrolador, mentiroso, pouco confiável, sem profissão, certo? Picareta, chato, tagarela. Verdade ou não? É triste isso, gente. Quem chega na ponta foge desse estereótipo. Que isso aqui é um estereótipo, viu, gente? Isso aqui é estereótipo de gente que não entende o tamanho do trabalho de vocês, o tamanho de nós que vendemos, que vivemos de vendas, que vivemos para realizar os sonhos das pessoas. E minha missão é essa, fazer com que, primeiro, você consiga vender mais, melhor e com muito mais paixão, usando as técnicas mais modernas, as técnicas mais eficazes. E hoje eu venho compartilhar com vocês o que eu enxergo, seus 10 segredos. De novo, isso aqui está referendado por pesquisa, extensas pesquisas que eu fiz, com líderes e com centenas, milhares, passou de milhares de corretor que
que eu pesquisei. Então, o que vocês podem esperar dessa palestra? Entender os segredos, praticá-los, melhorá-los. Vocês sabem os segredos, essa é a lógica. Então, é melhorar o que vocês já sabem, na verdade. Tá certo? Vender mais, essa é a lógica, né? Servir aos seus clientes. Vender, meus amigos. Vender. O que é vender? Vamos fazer uma pesquisa rápida. O que é vender para você, em um verbo, rapidinho? Na minha opinião, o corretor de imóveis, ele intermedia, faz intermediação. Quem vende... Eu acho que também é intermediação. Ele encontra os anseios daquele que procura alguma coisa, você ter a mão para... Um pouco mais da resposta dele, porque é a primeira resposta que olha para o outro, que é servir, ajudar o outro. Gente, quando a gente olha a venda, muita gente fala assim, vender, você tem que ter a visão para o outro, não a visão para a gente. Mas, enfim, isso é muito importante. Primeiro segredo é o mais importante. Se você não tiver isso aqui, se você não tiver, esqueça, viu, gente? Você pode ser o melhor técnico, você pode ser o melhor corretor, você pode ser o melhor vendedor, você pode ser o melhor do mundo, mas nunca você vai ser campeão, nunca você vai fazer aquilo com o sentimento de que você não está nem trabalhando. Primeiro segredo se chama paixão. Como a gente não tem criança aqui participando da palestra, talvez minhas filhas estejam assistindo. Filhas, desculpa se vocês estiverem assistindo. Papai não fala isso em casa. Mas, enfim, tem que ter tesão pelo que vocês fazem. Tesão. Entusiasmo continua sendo importante. Você tem que ser apaixonado pelo que você faz. Não é, senhor Edmundo? Tem que ter paixão. Se você não tiver paixão, é um mercado difícil. É um mercado difícil para burro. Eu sei. Vocês sabem melhor que eu. Então você tem que ter paixão. E o que é ter paixão e amor pelo que se faz? Quem já assistiu as outras palestras sabe que eu pego muito forte no item paixão. Paixão está muito relacionado a entusiasmo, né? Tem que ter entusiasmo. Você já comprou de alguém apaixonado pelo que faz? Alguém entusiasmado, que tem tesão pelo que faz ou não? É mais gostoso ou não é? É mais fácil ou não é? É muito mais fácil, guardem isso. Entusiasmo vem do latim, do grego, na verdade, que vem en teu mel, ter Deus dentro de si. Você tem que ter algo que supere a tua única, muitas vezes que é o que aparece aos olhos do cliente, a tua vontade de ganhar muito dinheiro. Tem que ter paixão e entusiasmo. Tem que saber vender emoção e sonho. Isso é uma coisa que eu tenho feito com muitas dessas maiores empresas imobiliárias aí que eu tenho atendido no Brasil inteiro, que eu vejo muito vendedor que é ótimo na técnica, que é ótimo de conhecimento, mas não sabe inserir emoção e sonho na venda. Me ajudem. Emoção e sonho ajuda a venda a acontecer mais fácil ou não? Mais a emoção, né? Mais a emoção. Essa é a lógica. Eu costumo dizer que a venda, ela pode até acontecer. Só que se ela não vier carregada de emoção e sonho, ela vem sem a cereja do bolo. Então você tem que saber incluir emoção e sonho, especialmente levando em consideração que o ato de comprar um imóvel geralmente é um dos movimentos financeiros e um dos movimentos de mudança da família, um dos movimentos de mudança do investidor que está tirando do bolso dele, tirando da conta dele do investimento para realocar esse investimento, é um dos maiores movimentos da vida das pessoas. Então você tem que saber transformar esse momento em um momento idealmente inesquecível. Por quê? Quando você consegue transformar o momento da compra em um momento inesquecível, você gera no teu cliente o desejo de repetir aquela experiência com você. Ô Zé, mas não é todo dia que o cara compra um imóvel. Se ele não vai repetir a experiência com você, o ideal é que você o encante o bastante para que você ganhe o direito de pedir a ele. Qual que é o seu nome mesmo? Desculpa. Marcos, gostou dessa palestra de hoje? Ao final eu vou te perguntar isso. Se você gostou, meu amigo, seria muito eu te pedir para você indicar essa palestra para os seus amigos. Essa é a lógica do encantamento. Pouco corretor faz isso, que é atender com maestria, com paixão, com entusiasmo, com preparo, com técnica, com comportamento, com atitude correta. E depois vai lá, depois de fazer a venda, você não tem um familiar seu para você me recomendar? Quantos usam essa técnica aqui? Tem até um número razoável. Gente, tem que usar. Por quê?
Agora, isso é técnico, né? Existe um termo em vendas chamado custo de aquisição de cliente, que pouquíssima gente mede. Vou repetir. Quantos aqui medem o custo de aquisição de cliente? Se eu perguntar para vocês, quanto custou para você em termos de gasolina, reuniões, telefone, quanto tempo você investiu para transformar aquele teu cliente, aquele teu prospect, aquele teu potencial cliente num cliente? Quantos medem o CAC aqui, o custo de aquisição de cliente? Olha que legal. Um só, num auditório praticamente lotado. Gente, onde eu quero chegar aqui? Olha que legal, eu também tenho. Quando você encanta o cliente, quando eu encantei a Maria Helena e a Maria Helena me indicou, qual que é o seu nome? O Rinaldo. O custo de aquisição de cliente do Rinaldo, ele aumentou ou diminuiu para mim? Diminuiu, zerar não zera. Zerar não zera. Mas ele diminui sensivelmente porque você tem confiança na Maria Helena, certo? Você reduz a desconfiança, que a desconfiança, é sem, né? Sem confiança. Desconto, né? Que é a não percepção do que aquilo lá vale realmente. Então, você tem que levar isso em consideração. Então, saiba envolver, além de técnica, você tem que ser um craque. Não adianta, você tem que dominar todas as técnicas. Eu vou falar muito sobre isso. Mas você tem que saber envolver emoção e sonho. E vender é servir, vender é ajudar. E você tem que demonstrar amor pelo teu cliente. Não é legal quando você vê que um vendedor, um corretor, qualquer pessoa que esteja ali vendendo qualquer coisa que seja, ela faz aquilo com uma paixão, com um desejo tão genuíno de fazer a diferença na tua vida que você fala, uau, eu quero comprar desse cara. Verdade ou não? Oi? Legal. Então, primeiro, segredo, paixão, né? Eu até tenho isso aqui, está no meu livro, que é a paixão e a mola propulsora de transformação de tudo que você faz. Se você tem, fica mais fácil você realizar. Se não tem, fica muito mais difícil. Essa é a lógica, guardem isso. Se ela não existir, você vai ter que trabalhar muito mais para muitas vezes conseguir menos do que se você tivesse paixão. Outro dia me fizeram uma pergunta, um treinamento longo que eu estava fazendo, não lembro aonde, alguma cidade muito grande, Rio, não lembro. O cara perguntou o seguinte, Zé, o que é mais importante, técnica ou paixão? Falei, técnica você aprende ao longo de toda a vida. Mas paixão é mais importante, porque as pessoas, quando elas fazem a balança da compra, claro que não existe a balança da compra, mas o que vale mais? O cara que domina todas as técnicas ou o cara que demonstra uma atitude apaixonada pelo que ele faz e uma atitude que mostra que ele está ali para te ajudar e ali para te servir? Paixão, sem sombra de dúvidas. Fica tudo muito mais fácil. Faça, está aqui em inglês, né? Faça o que você ame aquilo que você faz. Segunda dica mega preciosa. Gente, de novo, isso aqui tem até presidente de algumas das maiores incorporadoras que me ajudou nessa pesquisa. Segundo, tem que ter foco. Foco. O mercado... Adorei a tua resposta, companheiro. Adorei mesmo. O que você faz? Imóveis na Flórida. Eu faço a ponte entre clientes interessados em investir, abrir um novo modelo de investimentos na Flórida, específico. O cara está focado, não tem o que falar. Você olha para ele e você fala assim, pô, a hora que eu tiver um dinheirinho, eu vou conversar com você. Essa é a lógica, você tem que ter foco. Por que foco é tão importante? Gente, de novo, eu sou estudioso disso e apaixonado por vender e agradeço a Deus por vocês terem me recebido com tanto carinho, com tanto amor aqui no Cresce. O que eu tenho aprendido com vocês e no mercado? Você tem que trabalhar nicho de mercado. Tem muito corretor que ainda que você pergunta para ele, que você fala o seguinte, o que você vende? Imóvel. Tudo bem, mas que tipo de imóvel? Todos. Não é... Ó, gostei, ó. Você coisa do interior, isso aí, gostei bastante. Zé, mas eu faço isso e está dando certo. Tá ótimo. Mas a regra não é essa. Quanto mais focado, quanto mais você trabalhar num nicho específico de mercado, maior é a chance. Todos vocês estão acompanhando o que está acontecendo no mercado imobiliário, tá certo? No mercado de luxo a mesma coisa, no mercado de varejo a mesma coisa. Que você tem equipes diferenciadas para trabalhar com públicos diferentes. Lógico. Outro dia eu cruzei um cara que ele falou o seguinte, olha Zé,
Cruzei ele, acho que no metrô, inclusive. Falou, olha, o que eu quero realmente é fazer a transição da baixa renda para a alta renda. Por quê? Porque eu acredito que as técnicas, os comportamentos, as atitudes que eu vou usar para baixa renda são as mesmas que eu vou usar para alta renda. O que vocês acham que eu falei para ele? Falei, cara, desculpa te desanimar aqui, companheiro, mas são demandas distintas, são públicos completamente distintos. Não por acaso, algumas das maiores corretoras de imóveis de São Paulo têm equipes hoje especializadas em público de alta renda, já está surgindo gente especializada em público de altíssima renda, não é mais alta renda, é um outro tipo de público. É um público que não busca, na verdade, preço. O que o cara busca? Não é nem a qualidade, é o aspecto de unicidade. Ele quer algo que seja único, singular. E ele exclusivo, adorei isso que eu queria falar. Obrigado, Marlon. Único, exclusivo, diferente. Quanto custa o único, exclusivo, diferente? Não importa! Gostei? Não importa. O que você tiver. O que você está disposto, na verdade. Então, você tem nichos. Ô Zé, então você está dizendo que eu não devo vender Minha Casa Minha Vida? Pelo amor de Deus, não me entendam mal. Se você virar o vendedor de Minha Casa Minha Vida, seja o especialista nisso. A especialista nisso. Fechado, gente? Foco. Você tem que se tornar o especialista do teu mercado. E se credenciar, se apresentar ao teu cliente desta forma. Muitos clientes que eu tenho atendido no Brasil inteiro, eles me reclamam comigo que o cara está lá vendendo um imóvel de alto padrão, que todas as grandes incorporadoras de imóvel de alto padrão são minhas clientes no Brasil, todas as maiores. O cara está lá vendendo um imóvel, um terreno de altíssimo padrão, no meio da venda ele escorrega, alguns corretores oferecem uma casa de 200, 300 mil reais. Ele está desfocando a venda, vocês concordam ou não? O cara não está atrás de uma casa de 200, 300, ele está atrás de um imóvel, de um terreno para ele construir uma casa que vai custar 1 milhão, 2 milhões e assim por diante. Você tem que se tornar um especialista. Desculpa, gente, não me levem a mal, hein? De medíocre o mercado já está cheio. O que é medíocre, aliás, hein? Médio. Medianão, né? É o cara... Oi? É isso aí. Foque em ser o melhor. Foque sempre em ser o melhor. Foco, 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 foco. Não é possível, gente. Todos vocês... Quem aqui trabalha... Eu sei que o Bonetti faz isso. Eu o conheci agora. Quem aqui trabalha focado em nicho de mercado já? Quem faz isso? Legal. Uma pergunta rápida. Momentos de maior adversidade econômica. O teu negócio é muito afetado ou médio afetado? Médio afetado. É engraçado isso, né? Tem perguntado isso para gente no Brasil inteiro. Por quê? Porque o teu cliente, ele tem um nível de exigência, ele sabe que você é especialista. E o público, você gosta de lidar com especialista. Então, segundo segredo é foco. Para lembrar, quem já assistiu minha palestra, eu gosto muito dessa ideia aqui, né? Que para você descobrir aquilo que você é realmente muito bom, primeira coisa é você listar tudo aquilo que você é apaixonado por fazer. Lista, né? Tudo que você é apaixonado. Aí você viaja, né? Eu gosto de lidar, você pode colocar o tipo de cliente que você gosta de lidar e assim por diante. Segunda coisa, é o segundo círculo. É o mais difícil que vocês vão fazer. Que é colocar no papel, por exemplo, eu adoro vender. Guardem isso, adoro vender. Adoro cozinhar e adoro cantar a música do Nelson Gonçalves. Vocês guardaram isso ou não? Eu não vou cantar a música do Nelson Gonçalves. Vocês ficam sossegados, mas eu adoro. Verdade, não é piada, não. Segunda coisa. Agora que eu já sei todas as minhas paixões, é a hora que eu vou descobrir se eu posso ser no meu caso, o melhor do mundo, sendo vendedor, cozinhando ou cantando música do Nelson Gonçalves. Posso ser o melhor vendedor do mundo, o melhor treinador de vendas do mundo? É para isso que eu trabalho, para isso que eu acordo, para isso que eu vivo. Posso ser o melhor cozinheiro do mundo? Passo longe disso. Já dei um xizão lá. Posso ser cantor do Nelson Gonçalves? Ninguém nem conhece mais o Nelson Gonçalves, com todo respeito a ele, na verdade, tá certo? Puxa, eu já excluí aqui algo importante. Gente, façam esse exercício, que é um exercício fascinante. Terceiro círculo, que é do maior guru de gerenciamento do mundo hoje, que chama Jim Collins. Já descobriu o que você é apaixonado ou apaixonada por fazer. Descobriu aquilo que você pode ou não pode ser o melhor ou a melhor do mundo. Você tem que descobrir se o mercado está disposto a pagar grana por aquela competência que você tem. Basicamente, trazendo isso para a prática do mundo do mercado imobiliário, eu descobri que eu sou apaixonado por trabalhar com o público AAA.
Você vai ter que se questionar aqui. Muitas vezes você ainda não é o melhor, você não ainda... E, geralmente a gente não é o melhor. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que investir em você mesmo, participar de palestras, cursos, entender melhor quais são os anseios, expectativas, sonhos, necessidades desse público-alvo específico que você quer atingir. Terceiro círculo, que é o que muita gente ainda negligencia, é o mercado está pagando bastante por aquela competência que você tem. Eu vejo muita gente que se especializou em alguns mercados, que são mercados que historicamente... Mercados, daí a gente está falando de situações muito pontuais, na verdade. Por exemplo, várias cidades do interior de São Paulo, mesmo bairros de São Paulo, que no passado, para quem mexia, para quem, como vocês, já opera há muito tempo no mercado imobiliário, foi um mercado sensacional para galpão industrial, galpão comercial. Barra Funda, certo ou não? A Barra Funda, você olha 20 anos atrás, tinha uma vocação completamente distinta da de hoje. Verdade ou não? Só que o cara, tem muita gente que continua sendo especialista em coisas que valiam na Barra Funda 20 anos atrás. Deu para captar aqui o que eu quero dizer, né, gente? Não adianta nada você ser apaixonado, você ter chance de ser o melhor do mundo e o mercado não está disposto a pagar por aquela competência que você tem. Esses aqui são os 3 círculos do Jim Collins, né? Que ele diz que quando você tem os 3 aqui, você tem o conceito do porco-espinho. Acho que quem já assistiu vai lembrar bem o conceito do porco-espinho. O que é o conceito do porco-espinho? Quem que é a fábula do porco-espinho da raposa? Né? A raposa é a grande inimiga do porco-espinho, certo? Quantas estratégias de ataque a raposa tem para pegar o porco-espinho? Não. A raposa tem para pegar o porco-espinho? Centenas. Quantas estratégias de defesa o porco-espinho tem? E como é que chama? O espinho. Gente, você tem que descobrir qual é o teu espinho. A coisa que você vai focar, que você vai falar assim, eu vou ser o melhor do mundo. Olha que interessante. Alguns dos maiores especialistas em construção de negócio e construção de negócios pessoais, ele diz o seguinte, que uma coisa muito bacana para você prosperar, em qualquer mercado que você vá trabalhar, é conectar o teu nome, conectar a tua marca pessoal a uma competência. Quando eu falo procurar. Procura internet. Qual que é a primeira palavra que vem na cabeça de vocês? Google. Zé, como é que é, cara? Eu preciso conectar a minha marca a uma única palavra? Ou uma expressão, imóvel de luxo. Qual que é o seu nome, irmão? Menezes. Imóvel em Perdizes. Pô, quanta... Oi? Aí, ó. Eu não sabia nem que você vendia lá. Essa é a lógica. Encontra o teu espinho. Esse menino, vamos usar esse exercício com ele. Ele é apaixonado por jogar bola ou não? Tem a chance de ser o melhor do mundo no que ele faz? O mercado está disposto a pagar dinheiro por aquela competência que ele tem? A lógica é a seguinte, Zé, você está dizendo que eu preciso ser o Neymar ou a Neymarete da minha profissão? Sem sombra de dúvidas. Ou mais, aí o céu é o limite. Gente, se vocês quiserem, é um livro muito legal que eu indico em todas as minhas palestras. Quem já participou de palestra aqui, eu sempre indico esse livro. Empresas Feitas para Vencer. Zé, eu não sou empresa, eu sou profissional liberal. Todos os princípios, técnicas, conhecimentos que lá são aplicáveis para a empresa são diretamente aplicados na pessoa física também. Um bônus que eu trouxe para vocês aqui, olha que legal esse quadro, gente. A vida da gente, e a vida de vocês, corretores, a vida da gente que é vendedor, você olhar essa matriz, você tem ali na vertical, você tem confiança e relacionamentos. E relacionamento. Know-how todos nós conhecemos, né? Know-how é a tua expertise. E know-who é quem você conhece, na verdade, né? O who é de quem aqui. E aqui embaixo você tem competência e qualificação técnica. Eu quero que vocês me ajudem. Olha que coisa legal. Quando você tem competência e qualificação técnica baixa e confiança e relacionamento baixo, o que você vai ser no mercado? Certo ou não? Vocês estão comigo ou não? Veja que tem muita gente, e no mercado imobiliário, gente, eu só estou fazendo isso praticamente, né? Virei professor agora do ProS também há muito tempo. O presidente tem estado com ele algumas vezes nas cerimônias do ProS. Quando você tem competência e qualificação técnica alta, mas com confiança e relacionamento ainda baixo, o que você tem? Um especialista. Não basta ser só especialista. Olha que interessante esse quadro.
Quando você tem um cara, e geralmente o brasileiro está aqui, ele tem o conjunto de habilidades técnicas e competências ainda muito, dá para ser muito melhorado, certo? Quem está me acompanhando via TV Cresce, eu espero que vocês estejam acompanhando aqui direitinho também. Mas aqui, é aqui onde boa parte de nós estamos. Nós somos bons em relacionamento, só que falta qualificação técnica. Zé, eu ouço isso ainda. Para vender muito, você tem que ser amigo do cliente, eu falo. Não basta ser só amigo do cliente. Quantos clientes que o cara te protela o quanto ele pode para fechar o imóvel com você, porque ele gosta de ser teu amigo. Você tem que ficar amigo do cara, mas você está interessado em ser só amigo ou você está interessado em vender para ele? Olha que interessante, você tem que buscar ser o cara, o guru do teu cliente. Só consegue ser o guru quem tem um know-how, uma expertise, uma qualificação técnica, um conjunto de habilidades técnicas, comportamentos e atitudes sensacional e que consegue transmitir 2 elementos essenciais para vender mais. Um deles chama-se confiança e o outro é construir relacionamentos de longo prazo. Legal isso aqui, gente? Bacana? Guardem isso. Aquele baixinho lá de São João da Boa Vista agora explicou para nós que a gente precisa ser guru. É esse o termo. Guru do teu mercado. Que daí você faz o teu foco virar dinheiro. Certo? Muitos de nós, todo mundo começa aqui, né, gente? Não interessa, a vida da gente, a gente começa sempre aqui. Você tem que ter humildade de reconhecer que há sempre espaço para melhorar para cima, que é no relacionamento, e melhorar nas competências técnicas. Fechou? Terceiro segredo, preparação. Por que preparação? Olha o que eu adoro essa frase aqui, né? Do Benjamin Franklin. A falha na preparação é a preparação para a falha. Por isso que eu gosto agora de começar minhas palestras falando de cenário. Você tem cliente mais exigente, cliente mais bem informado, cliente com muito concorrente. Se você não se preparar adequadamente, você vai vender bem ou não? Quantas vezes você é chato com isso? Você se depara com um vendedor mal preparado na tua frente. Só que o cara, lembra de uma coisa, o cliente de mercado imobiliário, e vai ser uma tendência que daqui a pouco, uma pesquisa que saiu nos Estados Unidos, da NAR, da National Association of Realtors, né, mostrou o seguinte, uma tendência no mercado de corretagem americano é as famílias cada vez mais tirarem o corretor, tentarem tirar o corretor do meio do caminho deles. Sabe por quê? Porque ela tem informação suficiente, ela tem todas as informações, a decisão ela chega na frente do corretor, está tomada. Vocês acham que essa tendência vai chegar no Brasil ou não? Ah, já chegou! Oh. Legal, eu não sabia, estou brincando, lógico que eu sabia, mas enfim. É só para levantar um negócio para vocês, gente. Você tem que estar muito preparado, porque se você não souber trazer informações, se apresentar ao seu cliente como o expert, como a expert, e não adianta só ser expert, que expert vem de expertise, vem de especialização, vem de especialidade. Você tem que ser craque na construção de relacionamento de confiança. Fechado? Falha na preparação, a preparação é a etapa mais importante no processo de vendas, é a preparação. Entender o que você vende, entender os anseios, necessidades, expectativas, sonhos do teu cliente, entender zoneamento, vou falar tudo isso aí na sequência já, não vou pular. Quanto mais bem preparado, maiores as chances de sucesso. Então, a regra dos 80-20. Tem uma regra no mundo da administração, eu sou professor, que a gente chama de regra de Pareto. Quem conhece a regra de Pareto aqui? Ó, que legal. Como a maioria não conhece, eu vou explicar muito rapidinho o que é a regra de Pareto. A regra de Pareto, vocês também precisam conhecer isso, hein, moçada? Anota aí, pelo amor de Deus. Quem estiver me assistindo via televisão também. A regra de Pareto diz o seguinte, 80% do teu resultado vem de 20% dos teus clientes. 80% dos teus resultados financeiros, do dinheirinho que você coloca no seu minguado bolso, certo? No nosso minguado e cada vez mais difícil de estar cheio o bolso, certo? Vem de 20% dos teus clientes. Ô Zé, não entendi, por que eu preciso saber a regra de Pareto? Por quê? Você precisa colocar numa planilha quem são os teus clientes mais importantes, porque cliente importante merece atendimento exclusivo, diferenciado, especial, carinhoso, com amor, certo? Porque é ele que banca a tua vida. Agora esquece a regra de Pareto.
Agora a regra do Zé Ricardo Noronha, caipira de São João da Boa Vista. 80% do sucesso no mundo da corretagem de imóveis, no mundo das vendas, vem nos 20% iniciais do ciclo de vendas. O que é os 20% iniciais do ciclo de vendas? É quando você planeja quem você vai atacar, que você define teu público-alvo, você define as ferramentas que você vai usar para atingir aquele público-alvo, que você estuda tudo sobre aquele mercado, tá certo? Para depois você começar a prospectar, para você levantar a necessidade, para você fazer mala direta, fazer e-mail marketing e assim por diante. Deu para entender? Tamo junto? Legal. Então, o que eu tenho que conhecer, Zé Ricardo? Conhecer teu mercado, lógico. Primeira coisa, conhecer teu mercado. Entender ao celular, entender e conhecer os imóveis, a região, as tendências, o financiamento, a legislação, o zoneamento, tudo. Tem vezes que a gente não sabe disso, não é verdade, gente? Me digam vocês, eu não sou corretor, vocês são. Eu sou vendedor, treinador de corretor. Todas as vezes, a gente sabe tudo que cerca o imóvel que a gente está vendendo ou não? Nem sempre. O nem sempre é o perigo. Porque se ele conversa com o outro, que ele não está no nem sempre, ele sabe tudo, ele compra de você ou compra do outro? Gente, venda, você tem que ter um olhar meio perigoso, assim, né? Que eu falo. Venda é coisa para nego neurótico, né? O mercado está cheio de gente boa, gente. Essa é a lógica. Então, conheça as necessidades, as expectativas, desejos e sonhos dos clientes. Tudo, tudo. Hoje eu estava até revendo o material que eu fiz. A campanha desse mês, para mais de 1 milhão de vendedoras na Natura, né? E eu estava explicando nesse vídeo, Natura um clientaço, um cliente super querido, né? Uma identificação muito grande com eles. E que eu expliquei. Por exemplo, no caso de vocês, quando o cliente está buscando um imóvel, o imóvel é a necessidade, certo? Se você tocar só na necessidade, a venda fica mais difícil. Mas se você souber chegar no sonho, que é o que você deve vender, na verdade, certo? Que é a necessidade, eu preciso ter um imóvel, uma ideia de ter um investimento lá fora, tal, mas o sonho é, segurança, qualidade de vida e assim por diante. Você tem que saber chegar no sonho, você tem que saber fazer as perguntas certas, eu já chego lá. E conhecer o seu porquê. Zé, o que é o meu porquê? Por que você vende? Você já parou para pensar isso ou não? Aí, yes! Eu tenho paixão pelo que eu faço. Acho que não foi todo mundo que ouviu. Outra coisa, para ficar melhor ainda, eu tenho paixão por fazer a diferença na vida dos outros. E tenho paixão tão grande que eu sei que quanto mais eu faço a diferença na vida do outro, mais dinheiro eu ganho. Conheça teu porquê e faça teu porquê trabalhar a teu favor. Fechado? Quarta dica, quarto segredo, comunicação. Não sei se vocês sabem disso, isso aqui é uma das mais extensas pesquisas, antiga inclusive, que vem dos Estados Unidos também. Você sabe que a comunicação é 7,38,55. Quem sabia isso? Quem já ouviu isso? 7% da comunicação é o que a gente fala. 38% é o tom de voz. 55% é body language, linguagem corporal. Você tem que tomar... Zé, tem tudo isso no detalhe da venda? Quando você estiver vendendo para uma família, perceba os movimentos do casal, o movimento dos filhos, para saber se você está encaixado ou não no teu discurso. Não é, seu Edmundo? Não é verdade? Você estava me contando de como é que foi ontem, certo? Essa é a lógica. Então guardem isso. E comunicação, adoro esse senhor, o seu Edmundo teve com ele outro dia, né? Osiris Silva tinha um sonho de montar uma empresa, a Embraer, né? Ele diz o seguinte, Osiris Silva está com acho que 90 anos de idade, fazendo palestra, fazendo curso, reitor tá aí. Ele diz o seguinte, foi cara fundador da Embraer, presidente da Embraer, presidente da Petrobras, ministro de Estado. Ele diz num livro muito legal dele chamado Cartas a um Jovem Empreendedor, que tem muita reunião que ele entra, que ele sai com os ouvidos roucos de tanto ouvir. Que é uma falta de conhecimento muito grande, né? Muitas vezes a gente acha que a gente é ótimo vendedor porque a gente fala bem, porque a gente se comunica bem. Gente, nunca no mercado mais repleto de concorrentes, que a gente chama de mercado comoditizado,
Tem muita gente fazendo a mesma coisa de forma muito similar, vendendo as mesmas coisas. O que você precisa fazer é ouvir muito, que o Dr. Osiris Silva diz. Ele tem muita reunião que ele sai com os ouvidos roucos de tanto ouvir. Então, saiba ouvir, né? Ouça muito, fale pouco. E outra dica importante que eu já dei numa outra palestra que eu fiz aqui para vocês, mas não custa sempre reforçar. Se chama técnica da paráfrase. O que é técnica da paráfrase? Eu faço perguntas inteligentes, capturo as respostas dela, anoto. Idealmente, eu sempre ando com uma caneta normal, uma caneta esferográfica e uma caneta marca-textos. E vou anotando com marca-texto as palavras que mais são importantes para a hora que eu formular o meu discurso de vendas para ela. Ela falou localização. O que eu falei que é a grande vantagem, o grande benefício do imóvel? Criei o quê? Nos Estados Unidos eles ensinam isso em cursos de vários dias, né? Rapport, empatia. Gerei uma relação de absoluta sintonia com o cliente. Então ouça muito, fale pouco, parafraseie idealmente. Fale pouco e saiba fechar a venda, né, gente? Tem corretor que não sabe fechar a venda. Não sei se vocês conhecem. É que está ficando muito famoso o negócio do MMA aqui no Brasil, sabe? E a turma está confundindo o MMA com a venda. Tem vendedor que a venda já está feita. Não, ele está vendendo ainda. Ele não consegue terminar a venda. A venda está lá, ele está dando no cliente ainda. Gente, a hora que o cara falou assim, fechado. Então agora a gente vai entrar na parte documental. Próximos passos, precisa de financiamento imobiliário, não precisa. Quais documentos nós vamos precisar? Vamos conversar com o jurídico, já vai fazer o cheque de entrada e assim por diante. Gente, cliente não gosta que você ultrapasse a linha dele. Você tem que saber fechar a venda, que senão você está morto no mercado cada vez mais difícil. Oi? Então, saber ouvir, né? Fazer as perguntas certas, né? Uma historinha que eu conto sempre, né? Quando eu fui, tava quebrado, né? Quebradaço. Eu não vim contar isso aqui hoje para vocês, mas saí um dia para comprar uma gravata. Quebrado. Fui lá na Vila Romana, lá na Via Anguera, para comprar uma gravata, né? Momentos difíceis da minha vida. Cheguei lá, não gostei de nenhuma gravata. Falei pra minha mulher assim, amor, eu acho que o Alphaville fica aqui pertinho, né? Tinha uns imóveis lá na planta ainda sendo vendidos. Vamos lá dar uma olhadinha? A minha mulher virou pra mim. Nós estamos vendo o caso, eu não sabia ainda, né? Falei, não. Olha aí como é que... Olhar de vendedor. Falei, sonhar não custa nada. Cheguei lá. Um stand maravilhoso, os corretores tudo na fila para atender. Cheguei para a corretora que me atendeu, falei assim, olha, por favor, eu não estou comprando nada. Que é para não matar a vez dela na fila, né? Ela falou assim, o senhor fica tranquilo, eu faço questão de acompanhá-lo. Olha como é que começou a venda. Chegou, levou a gente na casa, lá num sonho, né? Chegou um determinado momento, eu já estava lá há algum tempo, eu pedi para ela que ela saísse da sala. Para que ela saísse da casa. O que vocês acham que eu queria fazer lá? Tava com a minha filhinha, gente. Não vai pensar coisa errada, não. Hã? Puxa essa cadeira aqui para mim, fazendo um grande favor. Sabe o que eu queria fazer? Ninguém vai acertar, gente? Os que já acertaram, os que já assistiram a palestra lembram, na verdade. Mais simples do que isso. Eu queria sentar no sofá, pôr minha filhinha no colo e pedir para minha mulher tirar uma foto minha. Fazendo pose assim, sabe? Falei, um dia eu vou estar aqui ainda. Ela chegou, voltou. Eu vi que vocês adoraram a casa. Posso lhe fazer uma pergunta, Zé Ricardo? Pode. Quantas você quiser. Você tem que saber fazer pergunta aberta, viu, gente? Pergunta aberta que começa com quem, com, porquê, como e assim por diante. Ela falou assim, eu vi que vocês adoraram a casa. O que te impede de realizar esse sonho agora? Resposta aberta ou resposta fechada? Resposta fechadíssima, que eu falei para ela. Grana. Ela vira para mim, olha a pergunta que ela faz. E não ter dinheiro significa quanto para você? Olha que história sensacional. Eu viro para ela e falo assim, R$4.000. Minha mulher vira para mim e fala assim, aonde que nós temos isso, amor? Falou baixinho, né? Falei assim, é no plano de previdência da GG, da minha filhinha menorzinha, que só tinha aquela, né? Saí de lá, comprei a casa.
com 4 mil reais de entrada. Ela me perguntou quanto que eu podia dar nos próximos meses. Falei, R$1.000. Você pode dar parcela balão? Por isso que eu gosto tanto de vocês, meus amigos corretores. Eu devo muito do que eu sou como vendedor a vocês. Virei para ela, o que é parcela balão, Solange? Parcela balão é assim, ó, a hora que a gente entregar a chave, você vai ter que pagar X, na hora que tem um determinado momento do contrato, você vai ter que pagar Y. Faça as perguntas certas. Não arrefeça, não desanime diante das negativas do seu cliente. Por quê? Porque você tem financiamento imobiliário. Você tem N formas de você fazer a venda. É isso aí. E outra, você tem que saber injetar senso de urgência na venda. Ela vira para mim, foi um vai e volta, ela saía da sala, falava assim, olha, eu tenho uma boa notícia para te dar. Meu gerente aprovou. Falei, nossa, que bom, que maravilha. Agora eu preciso lá ver se ela vai aceitar o tanto que você vai pagar por mês. Voltou, olha, meu gerente... De repente ela volta, todas as vezes ela voltava mais rápido, de repente ela volta mais devagar, assim. Ricardo, mas eu tenho um problema. Olha que corretora sensacional. Falei, qual o problema, Solange? Esse condomínio, José Ricardo, tem 322 casas. E qual que é o contrato que eu tenho para você assinar hoje? 322. Faça essa palestra no Brasil inteiro, né? Entendeu? Que fala assim, ele acreditou. Acreditei. Se ela me enganou, se ela não me enganou, ela realizou meu sonho, fazendo as perguntas certas. Um roteirinho para você fazer boas perguntas, certo? Pergunte sempre. Use perguntas abertas e fechadas. Saiba investigar. Não tenha vergonha de fazer perguntas acerca de coisas que a gente tem vergonha de fazer, especialmente falar em dinheiro. Vendedor brasileiro tem medo de falar em dinheiro. Ele evita falar em dinheiro até o fim da venda. Só que no fim da venda você gastou toda a tua energia para o cliente chegar lá no fim e falar, não tenho dinheiro. Pô, você não falou isso antes. Porque você não me perguntou, nenê. Você tinha que ter me perguntado. Dá vontade de falar isso, né? Então procure primeiro entender para depois ser entendido. Uma dica aqui para vocês, ó. É um processinho, né? Sempre começa com perguntas abertas com senso de direção. Uma dica aí, ó, Zé. Uma dica legal para vocês. O senhor, a senhora está em busca de um imóvel para comprar, alugar e investir. Você já tem que definir aonde que você categoriza aquele cliente. Daí você passa uma pergunta de sondagem, você vai mais a fundo daí. Permita investigar sobre a necessidade do cliente. O senhor está em busca de um imóvel na planta, usado e assim por diante. Depende muito do mercado que você atua. Pergunta de confirmação para saber que você está no caminho certinho, certo? Senhor e senhora, eu vou deixar que vocês leiam enquanto eu tomo uma aguinha. Fechado? Preciso acelerar, senão eu vou me perder. Aqui, gente, 10 dicas muito legais para vocês saberem vender por e-mail, que faz parte, na verdade, da parte de comunicação. Pense antes de escrever. Uma coisa que pouca gente faz. Ô Zé, mas pensa o que você vai colocar, coloca o script, pensa no próximo passo e assim por diante. Crie um assunto atraente. Estatística, 90% dos e-mails vão parar na caixa de lixo de quem recebe, porque não trouxe um assunto atraente o suficiente para fazer com que a pessoa tenha interesse ou curiosidade de abrir o teu e-mail. Fechado? Seja simples e objetivo. Não mande e-mails muito longos para o teu cliente. Quarta dica, crie empatia ao citar tópicos de interesse. Pega os pontos que você já discutiu com eles. Revise os tópicos, se você já está num ciclo de vendas andando. Cite casos de sucesso, né? Pô, uma família que acabou de comprar aquele imóvel, a felicidade dela. As pessoas adoram ouvir histórias, gente. Se você não soubesse contar história, você está morto, certo? Envie os anexos apropriados e evite os não apropriados. Gente, tem corretor de imóvel que manda spam com 25 mega. Com 25 mega de tamanho. Além de ser spam, com as fotos com 25 mega. Dá vontade de você ligar e falar, irmão, você não vai vender nada, cara. É spam, já começa por aí. É spam. E você põe fotos que deram 25 megas. Você para o e-mail de quem está recebendo, na verdade. Seja claro em relação aos próximos passos. Monitore tudo que você estiver fazendo. Certo? No sistema de CRM ou Excel. Todo mundo sabe o que é CRM, né? Plataforma de gerenciamento de clientes. Eu não tenho isso. Então, crie um Excel. Não é o ideal, mas crie um Excel.
Crie um Excel para você marcar tudo que você está fazendo. E responda prontamente seus e-mails. 10 dicas para você vender bem ao telefone. Sorria. Sorria, meu bem. Você tem que sorrir. Ô Zé, mas não tem jeito de sorrir no telefone. Tem ou não tem? Tem. Seja gentil no telefone. Treine. Tenha um script definido à sua frente. O que você quer falar com o cliente? Quais são os pontos a serem abordados? Qual que é o próximo passo que você quer deixar acordado para aquela ligação específica? Foque. Foque. A hora que você estiver no telefone, desliga o maldito do celular. Sai da frente do computador. Foca a tua atenção na conversa. Vocês são vendedores, a grande maioria de vocês são autônomos, como eu também sou. A hora que você estiver fazendo uma única coisa, foque naquela coisa específica. Você vai ver a diferença que vai fazer. Pergunte. O telefone existe para você perguntar. Pergunta. Ah, Zé, eu não sei fazer pergunta. Então elabora um script. É o ideal. Ouça, né? Com total empatia. Registre, de novo, ou no Excel, numa plataforma de gerenciamento. Pratique. Outra dica. Quem de vocês já praticou ligação telefônica com um colega aqui? Aí, ó. É 1, 2, gente, que faz. Faz diferença, seu Edmundo? Faz diferença? Faz muita diferença. Treina, coloca... Liga para um amigo teu, fala, olha, agora você vai fazer o papel, ou se não, se liga para um amigo teu que é duríssimo na queda, o cara é muquirana, não gosta de gastar, fala, eu posso treinar o meu discurso de vendas com você? Pode. Para saber como é que ele vai se sair, depois ele pede os comentários daquele cara. Antecipe, né? Use o e-mail para antecipar uma ligação telefônica, sempre responda prontamente e não tenha medo de fechar por telefone, viu, gente? Saiba fechar por telefone. Então, quinta dica, já falei para vocês, confiança. Vou passar muito rápido, você tem que saber vender confiança. Confiança é o nome do jogo. Quem já assistiu minhas outras palestras, eu sempre trago isso. Esse livro é sensacional. Olha que interessante isso aqui. Quando você tem a confiança alta, olha que legal. A velocidade do ciclo de vendas, a velocidade com que as coisas irão acontecer, ela aumenta ou diminui quando você tem a confiança alta? Aumenta. E o que acontece com o custo? Quando você tem confiança alta, velocidade, ciclo de vendas alto. O custo? A lógica é a mesma, é invertida, tá, gente? Quando você tem baixa confiança, o que acontece com a velocidade do ciclo de vendas? Fica lerdo. E o custo? Aumenta. Tudo que você fizer na vida. Se vocês guardarem uma informação de hoje, eu já saio feliz. Confiança. Nunca o mercado teve tão ausente de confiança como agora. Tanto que, posso dar uma técnica para vocês? No começo é técnica. Depois você vai ver que você vai usar isso aí de forma absolutamente natural. É raro vocês encontrarem um e-mail meu, uma conversa telefônica minha, ou uma reunião que eu não use reiteradamente a palavra confiança. Por quê? Lembra que eu falei da marca? Eu quero ficar marcado na cabeça do cara como um cara que respeita e que pratica confiança em todas as suas facetas. Fechado? Confiança. Esse é outro segredo fundamental para você criar a tua marca pessoal. Sexto, atendimento e entendimento, né? Você tem que saber atender bem, porque ele ainda é essencial para conquistar e fidelizar teus clientes. Só que não adianta só atender, você tem que saber surpreender os teus clientes. Faça alguma coisa diferente. Posso fazer uma pergunta para vocês? Quantos de vocês já mandaram cartas escritas à mão para os seus clientes? Olha que legal. O que o teu cliente lhe responde? Falando que foi sensacional, feliz. Feliz. Eu combinei isso aqui com você hoje? Não. Eu nem te conhecia, né? Na verdade. Gente, surpreender muitas vezes não custa caro. Só custa um pouco mais de trabalho, na verdade. A mão. Tem que ser a mão. É uma das técnicas, na verdade. Você tem que saber surpreender. Você pensa, quantas pessoas, a gente está numa sala, quantas pessoas cabe aqui? Sei lá, 1, 2 pessoas fazem carta à mão. Você tem que saber surpreender, fazer alguma coisa que ninguém está fazendo. Por quê? Isso faz com que você fique marcado na cabeça do cliente. Essa é a lógica, é isso aí. Porque daí você gera recorrência, certo? Outra coisa importante que eu quero que vocês guardem hoje. Entendimento é mais importante que atendimento. Eu rodei uma lista aí hoje. Se vocês quiserem, quem não quiser não precisa preencher também. É para ver se vocês querem receber minha newsletter. Eu acabei de lançar um vídeo em que eu explico. Vou passar muito rápido isso aqui que eu tô com o tempo apertado. Olha que legal.
O objetivo de todos vocês não é ter mais cliente, é ter fã. Fã. Ô Zé, qual que é a diferença de cliente e fã? Cliente não te vende, fã te vende. Quanto que ele cobra para te vender? Nada. Ô Zé, mas como é que eu crio fã? É uma escadinha. Primeiro passo da escada, os que estiverem anotando, entendimento. Só vende bem quem entende profundamente o mercado que atua, entende os desejos, necessidades, sonhos, expectativas do cliente, entende o que os concorrentes estão fazendo, tá certo? Então, você não vai atender bem se você não entender profundamente o teu mercado. Concorda comigo ou não? Entendimento é mais importante que atendimento. Uma vez que você seja grande entendedor do teu mercado, você passa para o segundo passo. Atendimento. Certo, seu Edmundo? Certo ou não? Atendimento. E você vai oferecer um atendimento, nota? Não é 10, tem que ser 100. 1000, se possível. Focado em gerar experiências de compra inesquecíveis, que é o terceiro passo, que é superar as expectativas do cliente através de experiências de compra inesquecíveis, para você chegar finalmente ao quarto passo, que é transformar aquele cliente em um cliente absolutamente encantado com você. Então guardem. Primeiro passo, entendimento. Segundo passo, primeiro, entendimento. Segundo, atendimento. Terceiro, superação de expectativas através de experiências de compra absolutamente singulares. Quarto, encantamento. A hora que você encantou o teu cliente, daí você tem técnica para fazer isso também. Encantei o cliente. O senhor está gostando da palestra de hoje? Indica para uns amigos contratar eu, que eu vou ficar bem feliz. Essa é a lógica. Essa é a lógica. Cliente encantado, ele passa a ser o teu embaixador no mercado. E o que eu vou falar, claro que tem técnica para pedir também. Hoje eu quero fazer um pedido específico. Aí, garoto. Aí, ó, é processo, na verdade, né? Entendimento é mais importante que atendimento. Seja sempre proativo ao invés de reativo e tenha um grande propósito em tudo aquilo que você fizer. Né? 10 dicas aí para vocês oferecer um atendimento nota 10. Né? Trate-me bem. A primeira coisa. Trate-me assim de forma sensacional. Não me pressione muito. Uma dica que eu vou dar aqui para vocês é, quando você estiver pressionando muito o cliente, quando você estiver insistindo muito com ele, eu ligo. É Bonelli, né? Bonete. Eu ligo pro Bonete. Bonete, olha eu te ligando aqui de novo. Voz firme, confiante. Olha eu te ligando. Quero que você saiba, Bonete, que eu tô te ligando. Quero que você encare cada uma das minhas ligações como o meu maior e mais legítimo interesse em te ajudar em fazer uma grande parceria com você. Pô, já quebra a resistência do cara mandar ligar depois, certo ou não? Você tem que saber destruir, na verdade, as barreiras que você sabe que você vai enfrentar. Ouça bem os teus clientes, né? Trate-me sempre bem, não apenas na venda. Ô Zé, mas isso aqui a gente sabe. Vou fazer uma pergunta para vocês. Claro que vocês não vão levantar a mão. Eu levanto, eu não tenho vergonha. Muitas vezes, quando eu comecei a vender, há quase 20 anos atrás, o atendimento que eu oferecia até a venda era sensacional. O pós-venda era o quê? Sofrível. Trata o cliente bem, especialmente depois da venda. Especialmente depois que você vendeu, que é a hora que você conquista a confiança e você ganha o cartãozinho em época de Copa do Mundo, você ganha o cartão verde dele. Vem aqui, eu vou te ajudar com os meus familiares, amigos, líderes e liderados, tá certo? Trate-me como um cliente importante, né? VIP. VIP, em inglês, é Very Important People, né? Um cliente muito importante. Crie uma relação de confiança, saiba pedir desculpas. Me ligue quando disser que vai ligar, né? Ô Zé, isso aí tudo a gente já sabe. Só falta praticar, né? Tem que praticar sempre isso aqui, viu, gente? Reconheça a sua responsabilidade. Diga obrigado quantas vezes necessário se fizer. Fechado? Sétimo segredo, atitude vencedora. São 4 os pilares das atitudes vencedoras. Primeiro, honestidade e ética. A gente já discutiu isso aqui no Cresce. Zé, ética não é diferencial competitivo. Eu vou pedir que vocês me respondam. É ou não é? Hã? Não deveria ser. Essa é a resposta correta. Não é verdade? Não deveria ser porque ela é uma obrigação. Só que o mercado só tem gente ética? O mercado só tem gente honesta? Então, meu amigo, você tem que saber vender. Fala, olha,
Eu tenho 20 e tantos anos de mercado, nunca tive um problema sequer. Realizei o sonho de centenas de famílias, de centenas de investidores. O meu histórico de venda é de mais de 1 milhão de metros quadrados, dependendo do nicho de mercado que você tiver envolvido, se você mexe com imóvel industrial, comercial, de loteamento e assim por diante, tá certo? De credenciais. Honestidade não são, e ética não são a melhor política, são as únicas. Segunda atitude campeã dos corretores campeões. Humildade. O que vem do latim, falei para vocês que eu adoro a etimologia das palavras humus. Humus é terra, homem, né? Que é a raiz do homem, na verdade, certo? Tenha humildade de aprender e compartilhar conhecimento com seus colegas. Aprendizagem contínua, auditório lotado, obrigado de coração, mais um monte de gente me acompanhando via TV Cresce, obrigado do fundo do coração também. Isso é aprendizagem contínua. Invista em você o tempo todo, tá certo? Perseverança. Olha lá, ó. Altos e baixos sempre vão acontecer. O que eu tenho mais ouvido agora é a gente falando, agora a gente está vivendo uma época de baixo. Meu amigo, daqui a pouco vem uma de alto e depois da de alto vem uma de baixo. Assim é a vida, não adianta reclamar muito, você tem que saber vender o tempo todo. Você tem que saber vender e você tem que saber construir bons relacionamentos. Então, guarde isso, honestidade e ética, humildade, aprendizagem contínua, perseverança, relacionamento. São as atitudes vencedoras. Oitavo segredo, disciplina. Aí eu sei que vocês esbarram, eu também esbarrei durante muito tempo na minha vida e ainda esbarro algumas vezes. O que é disciplina, José Ricardo Noronha? Disciplina envolve algumas coisas, saber gerenciar teu tempo. Você tem que ter uma agenda, eu já vou falar isso logo na sequência, tem que saber ter uma educação financeira bacana, ferramentas de apoio que te permitam ser um sujeito disciplinado, gente. Quantos de vocês têm agenda e usa a agenda rigorosamente todo dia? Mas você registra as suas atividades durante a semana? Tem que seguir isso. Por quê, gente? É aí que você faz a diferença. Então, uma dica importante. Aliás, vou fazer uma vendinha aqui para vocês. Já vendedor bom não pode ser você fazer a venda também, viu, moçada? Essa é a lógica. Meu livro novo está quase pronto. Meu livro novo está quase, não posso falar o título ainda, a gente está fechando com a editora. O livro tem a participação do maior especialista em gerenciamento de tempo no Brasil, que é o Christian Barbosa, o maior especialista em educação financeira no Brasil, que é o Gustavo Cerbasi. Quem já assistiu Até que a Sorte nos Separe? Legal. Quem já leu O Monge Executivo, do James Hunter? James Hunter está no meu livro, escreve sobre liderança no meu livro, só fera, só fera. E o Christian Barbosa, o Raul Candeloro, da Venda Mais, meu amigo da Venda Mais, onde eu sou articulista. Você precisa ter uma única agenda. O problema do corretor, o problema do vendedor, o problema do profissional de vendas é que ele tem algumas coisas anotadas no Outlook, outras coisas anotadas na agenda, outras coisas anotadas aqui no celular. Vocês já viram essa história, não? O que acaba acontecendo? Nossa, dá uns 3 dias. Uia, rapaz, esqueci de ligar para aquele cliente meu. Você tem que ter uma agenda só, gente. Não. E ela tem que ser tua parceira, na verdade. E outra coisa, investir na tua educação financeira para não se tornar refém do dinheiro. Ganhou muito dinheiro num mês? Ó, uma dica que eu vou dar para vocês, legal, hein, gente? Anota o site aí, ó. Ó, Gustavo, ó eu te vendendo aqui, viu? maisdinheiro.com.br. maisdinheiro.com.br. Oi? São planilhas de controle financeiro, de orçamento pessoal, de fluxo de caixa, de aposentadoria, de escola dos filhos. É muito legal. Isso vai ajudar muito vocês a melhorar a educação financeira, tá bom? De graça. maisdinheiro.com.br. Tá? 9º segredo. Os corretores campeões são encantadores. Essa é a lógica. Eles não são... Eles são absolutamente humanos, como todos nós somos, mas eles sabem encantar, né? Olha o Cirque du Soleil aqui. O Cirque du Soleil é uma das grandes lições que eu aprendi com esse cara aqui, né? Um ex-palhaço de rua que criou o Cirque du Soleil, né? E tem um livro chamado A Estratégia do Oceano Azul, nos Estados Unidos, o Blue Ocean Strategy, que ele diz o seguinte: todas as empresas, especialmente no mundo da venda, no mundo da corretagem também, todo mundo navega em oceanos sangrentos, não é verdade? Oceanos sangrentos, que você só opera com preço mais baixo, com margens muito baixas, certo? O ideal é você criar um oceano azul, algo que só você faz, na verdade, porque isso te permite que você tenha cada vez mais fãs que estão dispostos a pagar mais
por uma experiência singular que você a eles oferece. Outro livro muito legal desse cara, o seu Edmundo falou que vai comprar agora, né, seu Edmundo? Chama Fora de Série, outro livro legal para vocês comprarem, do Malcolm Gladwell, que diz o seguinte, olha que legal. A excelência só vem depois de 10.000 horas de prática, tá certo? Pratique, 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 para que você gere encantamento o tempo todo. Saiba vender experiências, né? Olha aqui, ó, a Disney, né? É o espírito de servir na prática, na verdade, né? Essa é a lógica. E trate seu cliente com absoluta maestria. Porque na era da recomendação, na era da rede social, quem que é o teu grande vendedor? É o teu cliente. É isso que você tem que lembrar o tempo todo. E nunca subestime um cliente e não faça pré-julgamentos, né? Acho que muitos de vocês já ouviram essa historinha, né? Eu, quando estava quebrado, depois de 10 anos, eu fui o maior vendedor da empresa no mundo inteiro. Fui parar em Nova York, né? Tinha quebrado, gente. Quase passei fome aqui em São Paulo. João já morando aqui em São Paulo. Fui comemorar em alto nível lá em Nova York. Parei aqui isso em 2009. Saí dessa igreja no metro quadrado mais caro dos Estados Unidos, que lá em Nova York. E aqui na escada, chorando, a gente chora com muita facilidade, eu e minha mulher. Virei para ela e falei assim, olha, eu tenho um presente para te dar. Nessa avenida ficam algumas das maiores lojas do mundo, né? As mais feras, assim. Para te agradecer por essa parceria, né? 10 anos de casado, quanta dificuldade nós passamos junto. Eu vou te dar a bolsa que você quiser. Ela falou assim, jura? Não, ela falou assim, não precisa, amor. Ela, na sequência, já engatou. Jura? Falei, juro. Enfim, fomos parar numa loja que é sonho de consumo de 10 entre 10 mulheres. Das letrinhas. Cheguei lá, fiquei uns 20 minutos sem ser atendido. Até uma coisa, você me presta sua bolsa um minutinho, o mico é meu, pode ficar sossegado. Tem uma coisa que eu já aprendi com mulher. Mulher compra coisa no tato, né? Isso eu já aprendi. Uma coisa que eu não aprendi ainda é que mulher, na hora que vê bolsa, faz assim, ó. Fica de lado, né? Mas, enfim. Nisso veio uma vendedora dessa loja, coloca a mão, dá licença, no braço da minha esposa. Please don't touch. If you need something, please let me know. Por favor, não toque. Se você quiser alguma coisa, me avise. Olha quanta gentileza, né? Eu não tinha quase passado fome. Ela sabia disso ou não? Mas tem que estar preparado para gerar uma experiência de compra singular ou não? Sair dali, a dureza é que cada passo que você dá nessa avenida, a loja vai ficando cada vez mais cara, na verdade, né? 5 graus, 11 graus negativo. Estava muito grau negativo. Entrei numa outra loja. O cara me abre a porta, o senhor aceita um chá ou uma água? Falei, daqui eu não vou sair sem gastar nada. Atrapalhou? Atrapalhou. O que eu falei? Pobre é uma desgraça, né? Minha mulher pediu água, eu pedi chá. Pra onde? Minha mulher começou a andar na loja. Já viram mulher na hora que acha a bolsa? É uma catarse, é um movimento de catarse, né? Evelise fez assim, né? O cara... É aquela bolsa que a senhora gostou? Aquela lá. Juro por Deus pra vocês. O cara pôs luva para pegar a bolsa. Falei, nossa senhora. Luva você já pensa, né? Isso aí vai custar muito mais caro do que eu imaginava, né? Colocou a bolsa assim em cima. Uma outra coisa que eu já descobri no mundo das vendas, né? Quanto mais caro as coisas, menor é a etiqueta, na verdade. Não achava a etiqueta, né? Até que ela achou a etiqueta. Desse tamanho. Ela vira para mim e fala assim, amor, muito cara, né? O que eu fiz? A perna até tremia. Vendedor bom, né? Você abre a perna e faz assim, não, peito de pomba, né? Presente é presente. Ela falou assim, jura? Juro. O momento foi tão singular, gente, que ela começou a tirar as coisas da bolsa velha e colocar na bolsa nova. O cara vira pra mim, assim, depois que... Nisso ele vira e fala assim, enquanto ela vê a bolsa, o senhor não quer ver terno no andar de cima? O que eu falei pra ele? De terno eu tô que tá uma beleza, companheiro. Eu vou ficar por aqui embaixo mesmo. Tem uma cadeira aí pro senhor sentar. Os meninos vão entender o que eu quero falar. Sabe aquela sentada que você sente entrar, né? Você olha. Aquela dolorida, né? Eu dobrei a perna. Sabe aquela dobrada de perna que você fingir que você tá confortável, né? Eu ficava olhando assim, falava, isso não vai dar certo. Fui lá, paguei a bolsa. Rezei um Pai Nosso do caminho para pagar para pagar a bolsa, né? Porque eu pensava o seguinte, vai chegar no cartão de crédito e tal, eu nunca fiz uma compra de tão alto valor. Os caras vão renegar, eu vou ter que ligar pro Brasil, vai acabar com a experiência de compra, né? Eu contei essa história para vocês pelo seguinte, graças a Deus, minha vida tem sido abençoada, minha mulher também, minha família, meus amigos, meus negócios, meus clientes.
Isso foi em 2009. A Evelise é a feliz proprietária de outras 5 bolsas da mesma marca compradas em 5 lojas distintas ao redor do mundo. Compramos em São Francisco, compramos em Miami, comprei em Dubai, enfim, nos 4 cantos do mundo. Por que eu contei isso para vocês? Para contar que eu sou um baita maridão, que eu sou, meu amigo, ela também é uma baita mulher. Não, eu contei isso para vocês, que muitas vezes a gente está esperando um cliente assim, bacana, bonito, nariz empinadinho, cosmopolita, e aparece um cliente bem menos, né, sofisticado, certo ou não? Preconceito, tá vendo? Aquela mulher é minha mulher, é como uma das bolsas que eu dei para ela, lá em Las Vegas. Aí, ó. Gerem experiências de compra singulares. Por quê? Se vocês saírem com essa frase daqui hoje, eu já saio feliz. Boa experiência gera recorrência. A experiência que você gera singular, ela é tão sensacional que ela passa a querer ser vivida novamente pelo cliente, tá certo? Então, esse é o 9º segredo. O 10º segredo, seu Edmundo, o senhor podia vir aqui me ajudar? O que é o corretor de imóveis? Eu não sou corretor de imóveis. Eu ajudo as pessoas a realizar o sonho de morar bem. Sensacional. Salva de palmas, seu Edmundo. Essa é a lógica. Meu amigo, você tem que enxergar algo a mais. Você tem que saber que, de fato, vocês são realizadores de sonhos, realizam sonhos de família, sonhos de investidores, seus próprios sonhos. Então, eduque seu mercado, compartilhe seus dons com o mercado. Então, aqui os 10 segredos. Paixão, foco, preparação, comunicação, confiança, atendimento, atitudes vencedoras, disciplina, encantamento, realização. Antes de ir embora, eu quero lhes agradecer do fundo do meu coração, minha 3ª vez aqui nessa casa, que tanto me honra. Obrigado do fundo do meu coração, já me despeço, tem mais 5 minutinhos para fechar aqui, passei um pouquinho por causa a gente começou 15 minutos atrasado. Eu tenho uma página no Facebook, que é o curso que eu dou no ProS, saibam se posicionar bem nas redes sociais. As redes sociais são um instrumento poderosíssimo de venda, poderosíssimo de diferenciação, para você segmentar, para você se diferenciar, para você criar a tua marca pessoal. E eu não posso passar batido, né? Eu posso pedir, acabei de ultrapassar, que já tem 30 mil pessoas que me acompanham ali. Posso pedir para vocês curtirem minha página hoje? Que desânimo que é esse? Deve ter sido uma porcaria a palestra, né? Pode, de verdade. Só que eu não quero só o curtir, não. Eu quero um depoimento de vocês, o que vocês acharam dessa palestra. Posso ou não? Hoje, Zé, achei tua palestra um lixo. Respeito. Única coisa que eu vou pedir, comentário negativo, vocês me mandam por e-mail, fazendo um grande favor. Depoimento positivo no Facebook, depoimento negativo por e-mail. Eu deixo meu e-mail na sequência já para vocês. Tá fechado? E eu tenho um presente para dar para vocês. Saiba dar valor para os outros, viu? Saiba dar coisa de graça para você criar a tua marca, para você se sedimentar como alguém de valor na cabeça do teu cliente. Quem quiser comprar o livro, eu trouxe ele para vender aqui, ele vendo autografado. O livro, esse aqui, Vendedores Vencedores, nesse endereço, paixãoporvendas.com.br/livros, você vai fazer o download dele na íntegra. Você vai fazer o download desse livro aqui, bem menor, Os 7 Elementos da Boa Negociação, as 7 habilidades essenciais dos grandes líderes de vendas. Não entendi, Zé. De grátis? Não, isso aqui é a versão eletrônica, né? Isso aqui é em PDF. paixãoporvendas.com.br/livros, se vocês puderem, deixa um comentário lá. Olha, eu dou o livro para vocês, só peço um comentário de volta. Zé, você não cobra nada por isso? Não. Por quê? É dando muito que se recebe muito. Certo? Outra dica importante para vocês. Eu vou pedir aqui, Samuca, uma coisa que é importante, que eu adoro dizer isso. Quero agradecer mais uma vez. Faço questão de agradecer em público. Em 2012, eu fiz uma palestra, pra vocês terem uma ideia, julho, mês difícil, hein, para todo mundo. São 23 dias úteis, eu tenho 18 eventos no Brasil inteiro. 18. E muito disso eu devo às pessoas que viraram meus fãs, que me ajudam graciosamente. Em 2012, eu fiz uma das palestras mais emocionantes da minha vida, porque desde que eu vim morar em São Paulo há mais de 25 anos, eu ia nas palestras do CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, e via lá Osiris Silva, ex-ministros. Eu falava, um dia eu vou estar lá na frente, vou compartilhar a minha história. Vou ter alguma história legal para contar. Fui lá, um auditório absolutamente lotado, mais de 450 pessoas lá.
aplaudido de pé 2 vezes, né, seu Edmundo? Foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. E conheci coisas de Deus, né? Muitas pessoas boas que hoje são meus amigos, que eu conheço nas palestras que hoje que eu faço no Brasil inteiro. E eu conheci seu Edmundo lá. Seu Edmundo, levanta, seu Edmundo. Seu Edmundo Costa, de Nelly. Meu amigo, meu irmão. Seu Edmundo, eu posso dizer isso a vocês. Se eu estou ajudando hoje, e eu faço isso aqui graciosamente dentro do Cresce, é importante que se saiba, né? Eu devo isso ao senhor, seu Edmundo. Obrigado de coração. Virei professor do Cresce. Eu já fiz mais de 20 palestras pelo Cresce afora. Aí. Eu sou amigo de todos os motoristas aqui do Cresce. Os caras são meus brothers já, a gente faz viagem junto. E eu tenho só que agradecer a vocês. Do fundo do meu coração, se eu errei qualquer coisa que seja, quero agradecer mais uma vez, seu Edmundo. E quero dizer o seguinte. Vender é uma das coisas mais belas. Tem um monte de gente de São João assistindo. Um beijo para vocês, meus amigos. Vender é uma das coisas mais sensacionais do mundo. Porque você mexe com a vida do outro. Você se ajuda, você serve, você realiza o sonho, você soluciona o problema das pessoas. E essa é a minha última mensagem, minha penúltima, que tem mais 2 vídeos na sequência. Para vender muito, saiba fazer a diferença na vida do próximo. E agora, a dica do Zé Ricardo Caipira. Saiba fazer a diferença na vida do próximo que está próximo de você. Faça bem para tua mulher, para o teu marido, para o teu filho, para os teus clientes, mas por quem está próximo de você. Chega de falar, roda o vídeo fala por si só o que quer fazer a diferença na vida dos outros. O da menininha, Hey Lily, do you want to open a birthday present early? Yeah. You do? Okay, go sit on the couch. Is your birthday coming? Yeah. Okay. So just open that backpack. Oh, heavy. Just 'cause? No, just open it. Just look what's in there. Oh my goodness. Well, what's in there? Pull the stuff out. I got a movie. How'd you know I won this, Mom? Yeah. What else? I got another movie. How'd you know I won this? I didn't. I just didn't. Mommy, how? Whoa! Those! Pajamas. Ooh. What kind are those? There's a monster. I mean, Minnie Mouse. Minnie Mouse. What else is in there? Pajama pants. Wow! Wanna see? Do you remember? Show me. What does it say? I love Disneyland. What else is in there? Snacks? What else is in here? More snacks? That's it. Where do you think we should take all this stuff? Leave it here. Where do you want to go with it? Um, If you could go anywhere, where would you want to go? Disneyland. Why don't we go? Okay, let's go. Now. Today. Okay. I'm being serious. We going? We're leaving today to go to Disneyland. Are you joking? No, I'm not joking. Are we done? Yes, we're going. Are you excited? It's for your birthday. Happy birthday! It's my birthday today. No, in a week, but we're going. I'm crying too. I'm crying too. You excited? Give Daddy hugs. Are you gonna worry about it? We're going when Daddy gets home from work. When Daddy gets home from work. Do a happy dance. Yeah! I love you. I love you too. Okay, bye. Bye.
Gente, eu costumo dizer que a vida é uma corrida, né? Ela tá sempre no comecinho dela. Minha última dica, antes de passar o vídeo de um grande campeão aqui para vocês, é essa daqui, né? Faça o que você ama. Ajude seus clientes. Vender é ajudar, vender é servir, vender é fazer a diferença na vida do outro. Atenda, venda e encante com paixão e seja feliz. Felicidade transpira, conquista e inspira. É isso que é muito importante. E antes de eu ir embora, mostra o vídeo desse campeão aqui, que é uma mensagem para que nos momentos bons e que nos momentos ruins vocês encontrem inspiração, motivação para serem sempre os melhores a despeito das dificuldades que certamente vocês terão pela frente, mas que eu tenho certeza que com muita fé vocês vão ultrapassá-las. Por favor. Seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Obrigado do fundo do coração, meus amigos. Obrigado, de coração, obrigado. Aqui na internet, o pessoal que acompanha a tua palestra, o Christian Farina. Meu amigo do Shangri-La, é isso, Christian? Exatamente. Pessoal, só um minuto, faz favor. O Christian Farina, da Shangri-La, ele pergunta o seguinte: qual, Zé, sua dica para uma pessoa que é falante demais na hora da venda? É assim, é um processo, Christian. Tá sendo televisionado ainda, né? Vou olhar para ele lá. Christian, é um processo. No meu livro novo, inclusive, eu estou explicando como é que deve ser esse processo. Primeira coisa é você tentar elaborar uma estatística de quanto você fala versus o quanto o cliente fala. É possível que hoje você esteja falando 80% do tempo e o teu cliente 20% do tempo. Você vai estabelecer métricas mensais. Esse mês eu vou me esforçar para reduzir isso de 70%. Ele fala, desculpa, você fala 70%, teu cliente 30%. Até chegar a 50-50%. Até chegar a 70% do teu cliente falando e você falando 30%. Técnica para isso. Faça o bom uso de perguntas abertas. Especialmente se você tem essa dificuldade de ainda falar muito, elabore um script das perguntas que você enxerga ser as mais eficientes, as mais eficazes e as que mais fazem a diferença no teu resultado e use-as na sua reunião. Perguntas de escopo amplo que lhe permitam capturar as necessidades, os desejos e os sonhos do seu cliente. No começo, você vai começar com o script. Lógico, você estuda o script antes de você entrar na reunião com o cliente. Depois você faz o debrief, que a gente chama, né? Você anota tudo o que aconteceu. Mas é um processo paulatino, gradativo, que eu tenho certeza que a tua lógica é, de novo, hoje talvez você esteja falando 80% do tempo, o cliente 20%. Você tem que inverter essa lógica. Ele fala 80%, você fala 20%. Faça bom uso das perguntas abertas e ouça e anote tudo que o teu cliente lhe diz. Legal. O Marcos, aqui de São Paulo, também diz o seguinte. Marcos? Boa noite, Zé. Boa noite. Um bom vendedor de uma área qualquer, sem paixão pelo mercado imobiliário, porém, com virtudes de perseverança para adquirir conhecimento e servir ao cliente, poderia encantar um cliente, mesmo sem ter a paixão pelo produto oferecido, porém, aplicando técnicas tipo as adquiridas nesta sua palestra? Pode, mas é que vou reforço o que eu já havia dito. Sem paixão, Marcos, fica mais difícil. Você pode sim encantar, você pode fazer a venda, você pode demonstrar para o teu cliente usando todas essas técnicas, segredos que eu aqui compartilhei com você, mas quando comparar você tem que pensar de novo, o mercado de venda é um mercado meio paranoico. Você tem que pensar, se você tem um outro cliente, um outro concorrente teu, que tem a paixão e tem o mesmo arsenal, o mesmo repertório de técnicas, habilidades, comportamentos e atitudes que você tem, ele, por ter a paixão, ele sai na tua frente, na verdade. Então, precisa ter paixão, Marcos. Precisa ter, cara. Você pode encantar, a resposta objetiva à tua pergunta, você pode encantar, mas você vai fazer isso com muito mais dificuldade do que a pessoa não apaixonada. Temos uma pergunta lá no fundo. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Habib, eu já assisti sua palestra. Eu lembro, você sentou aqui na frente. Lá na frente. Tudo bom, cara? Tudo bom bem. te rever. Obrigado por estar aí. Tem um desafio, então, tô indo aí na frente. Então vai lá, vamos lá.
Me vende essa caneta. Ah, isso aqui é do filme, na verdade, Tá, então eu vou fazer com outro. Não precisa, não. Não precisa. A lógica da caneta, gente, é a seguinte. Quem já assistiu o Lobo de Wall Street, que é um filme que muita gente falou que todo vendedor precisa assistir, eu acho que precisa assistir, mas as técnicas que ele ali usa do começo ao fim do filme são deploráveis, na verdade. São deploráveis. É verdade. Habib, né? Isso. Então, Habib, eu acho o seguinte. Não interessa que seja uma caneta, um imóvel, qualquer coisa que seja. Você tem que olhar sobre a perspectiva do cliente. No filme, ele fala, escreva aqui seu nome, mas eu não tenho caneta, na verdade. Vendido, Daí ele falou. Está vendido. É. Você está empurrando de um jeito ou de outro isso para o cliente. O que é mais importante em isso vendas eu pensei, é você ouvir. Certo. Especialmente, aqui é técnica para corretor de imóveis, né? Muitas vezes, eu dei um exemplo para vocês, certo? Vou usar o meu exemplo, tá, Habib? Que daí eu não me aproprio da mensagem de ninguém. Eu, quando fui comprar minha primeira casa lá em Alphaville, eu estava em busca de uma casa ou não? Não. Não. Ela queria vender ou não? Queria. Você tinha dois interesses difusos, opostos, numa mesma negociação. Só que ela, através do uso de boas técnicas, de perguntas, interesse genuíno em fazer a diferença na minha vida, ela demonstrou que aquele era o melhor momento para que eu tomasse uma decisão que eu sequer havia imaginado. Não sei se eu contei isso para vocês, a hora que eu saí lá de Alphaville, eu perdi o caminho de casa para São Paulo, de tão perdido que eu estava. Mas você me pergunta, Zé, você fez uma decisão bacana? Fiz porque eu fui muito feliz nessa casa, na verdade. Então, venda. Se você me perguntar, se você me permite mudar um pouquinho a tua pergunta, Lógico. venda é menos técnica e mais atitude. E atitude que demonstre ao teu cliente que eu estou aqui para fazer a diferença na tua vida, cara. Pô, cara, se você consegue transmitir isso verdadeiramente, você consegue fazer a venda de forma muito mais legal. Claro que tem muita gente que gosta dessas técnicas, de você empurrar o quanto você puder. Eu sou refratário, eu confesso a você que eu sou refratário. Os exemplos dos melhores corretores do Brasil, dos melhores vendedores do Brasil, dos melhores profissionais de venda, são profissionais genuinamente interessados em fazer a diferença positiva na vida dos outros. Ajudei ou atrapalhei, irmão? Não, ajudou, perfeito. Obrigado, cara. Obrigado. Prazer em te ver. Obrigado do prestígio novamente, cara. Obrigado mesmo. Que Deus ilumine aí. Tem mais Eu lembro alguma... da tua história, inclusive, viu, Habib? É outra característica de bom vendedor. Vendedor tem que saber lembrar, ter memória boa. O Habib ficou muito tempo fora do Brasil, não foi? Tá vendo, companheiro? Boa noite, Zé. Parabéns pela apresentação aí. Obrigado aí pela presença. Obrigado, Meu senhor, nome é de coração. Santos, tá? Já é a segunda vez que eu assisto a sua palestra e cada vez eu aprendo mais. Agora, uma questão que a gente vê no mercado hoje, como você disse mesmo, a gente está vivendo outro momento e a nossa classe, né, realmente está sofrendo muito porque caíram bastante as vendas, né? Então, realmente está difícil, né? Mas essa questão que você colocou muito bem da preparação, da paixão, né? E das outras técnicas aí também que ajudam muito, né? Na realização do negócio. Agora eu queria ouvir de você, essa pessoa que tem a paixão, ela tem a preparação, então ela tem a técnica, mas como é que ela controla a ansiedade? Ótima pergunta, ótimo. A ansiedade é um mal que afeta todos nós, na verdade, em vendas, né? Tem um livro que é do Dale Carnegie. Quem já leu Dale Carnegie aqui? Como fazer amigos e influenciar pessoas. É antigo, de 1950. Ele tem um livro que é Como Parar de Se Preocupar e Começar a Viver. Tem uma série de boas práticas técnicas, eu esqueci o nome do senhor. O senhor me desculpa por isso. Seu Sandro. Santos, sempre Santos? Dentro ou fora do alçapão? Não vou esquecer mais. Uma coisa que é importante. Tem que fazer exercício, alguma coisa que lhe dê prazer, todo santo dia. Caminhar, correr, qualquer coisa que lhe dê prazer, na verdade. Outra coisa é sempre trabalhar, treinar o seu cérebro com 3 cenários possíveis. O cenário positivo, o cenário catastrófico e um cenário mediano. Isso ajuda muito, na verdade, você a reduzir o conceito de ansiedade, porque você entra numa negociação já com 3 cenários preparados. Se der errado, eu já sei de que forma eu vou precisar capturar outros clientes, se der certo e assim por diante. Então, sempre trabalho com 3 grandes cenários. Isso é uma outra técnica, na verdade, para você reduzir a sua ansiedade.
E uma coisa que é muito importante, que faz a gente se sentir cada vez mais ansioso, é a gente dar voz ao cliente, né? A ansiedade, muitas vezes, ela é explicada porque a gente fala demais e o desenho que a gente faz na nossa cabeça vem única e exclusivamente da tua percepção, que só você está falando. Então, para reduzir a ansiedade, é muito importante você saber ouvir mais o seu cliente, dar mais atenção, demonstrar mais empatia, fazer exercício, trabalhar cenários diferentes na tua cabeça, tá certo? E o mais importante, está muito conectado com a ideia de educação financeira. A ansiedade, ela está geralmente ligada a uma necessidade, certo? Puxa, eu preciso fechar essa venda agora que eu estou com o meu cartão de crédito vencido, esse mês está uma porcaria, as vendas, não sei o que tem. Quando você tem uma boa educação financeira, ela te torna menos ansioso. Vou fazer uma pergunta para você. Quantos de vocês já perceberam que a hora que você já fez ótimas vendas, é um mês sensacional de venda, as próximas vendas parecem que aparecem ser muito mais fáceis. Por quê? Quem já percebeu isso? Por quê? Porque você trabalhou com menos ansiedade. Você não trabalhou porque você precisava. Mas, enfim, tem muita técnica. Esse livro é muito legal. O livro é rápido de leitura, antigo, de 1950 e pouco. Todas as técnicas lá aplicáveis são absolutamente válidas ainda hoje. Como parar de se preocupar e começar a viver. Gente, obrigado a vocês que nos acompanham em casa. Obrigado mais uma vez pela audiência. E até a próxima Quarta Nobre. Obrigado mesmo. Obrigado mais uma vez por me receber.